Grave, hein? Gravíssima aí decisão do ministro Cássio Nunes, o bolsonarista aí do Supremo Tribunal Federal. Olha, faz aí algumas semanas foi preso o Chiquinho Brazão, o mandante do assassinato da Marielle. Foi preso também um delegado que foi indicado para o cargo pelo Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro, que é o delegado Rivaldo Barbosa, que é muito bolsonarista e que foi até homenageado pelo Braga Neto. E também a prisão do Domingos Brazão. O Chiquinho e o Domingos Brazão fizeram campanha para o Bolsonaro em 2022 e o Bolsonaro fez uma mega campanha e uma mega articulação com o seu cúmplice, seu comparsa Arthur Lira, para tentar soltar o Chiquinho Brazão. A coisa é tão grave, mas tão grave, que o Arthur Lira não conseguiu soltar o Chiquinho Brazão, ele pegou ódio do ministro Alexandre Padilha, que foi quem articulou para manter preso o assassino da Marielle, o Chiquinho Brazão. E o Arthur Lira pegou ódio dele, falou que ele é um desafeto pessoal e passou a retalhar o governo Lula. Essa semana aí tivemos várias votações aí contra o governo Lula, na chamada pauta de costumes, aí, a pauta fascista, porque o Arthur Lira tá bravo que não conseguiu soltar o assassino da Marielle, tá? Esse é o nível aí de como são cara de pau e cúmplices de assassinato grande parte dos políticos do nosso país. Pois bem, olha só o que acontece. O Rony Lessa, que é o assassino da Marielle, foi quem fez o assassinato, quem disparou os tiros, vizinho de Jair Messias Bolsonaro, lembre-se sempre disso. O Rony Lessa, ele foi por muitos anos segurança de um bicheiro muito famoso. Esse bicheiro chama Rogério de Andrade. O Rogério de Andrade, ele é chamado pela imprensa de contraventor. Pois bem, ele é o maior criminoso do estado do Rio de Janeiro. E olha, pelo que nós ficamos sabendo aí do submundo das milícias, dos bicheiros, das facções, você vê que tem muito criminoso no Rio de Janeiro. Para o cara ser considerado o maior criminoso, tem que se esforçar em cometer crimes. Pois bem, o Rogério de Andrade estava preso e o processo dele, para a sorte dele, caiu nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques. Há alguns meses, o Cássio Nunes soltou o Rogério de Andrade. O Rogério de Andrade passou a ter aí tornozeleira eletrônica, que virou aí um aparato que todo bolsonarista usa. Bolsominion raiz tem tornozeleira eletrônica. O Rogério de Andrade, ele passou a ficar mais próximo publicamente da família Bolsonaro. Eles eram muito próximos, mas não publicamente. E quando eu digo próximo, não é assim, nossa, frequentam os mesmos locais, são muito amigos. Não, não só isso. Aliados próximos, interesses próximos. Essa é a maior proximidade. Quando os interesses se casam e aí vão para o mesmo lado. Pois bem, o Rogério Andrade também, ele como bicheiro, ele aliado de muitos milicianos, tanto é que o Rony Lessa trabalhava como chefe da sua segurança e como prêmio pelos serviços prestados, o Rony Lessa ganhou ali a oportunidade de poder explorar máquinas de jogo do bingo, máquinas de caça-níquel, aquelas máquinas de bingo lá que a pessoa fica lá na maquininha, a maquininha é programada para fazer você perder e programada para você viciar na maquininha. Pois bem, essas maquininhas aí, mais de 40 maquininhas, mais de 40 máquinas, o Rony Lessa abriu um bingo clandestino. No dia que ele abriu um bingo clandestino, a polícia chegou lá e pegou todas as máquinas. As máquinas do Rony Lessa foram então apreendidas e estavam numa delegacia. Para você ter ideia do tamanho do poder que tem esses criminosos, veja, jogo do bicho, a pessoa fala, nossa, é um bicheiro, eles fazem o jogo do bicho, é um negócio que, olha, não faz mal a ninguém, é só um jogo, é uma loteria paralela. Só que eles também exploram bingo e outras coisas ilegais. Aí eles têm que lavar o dinheiro desses crimes todos, enfim. Aí quando você vê, estão aliados a milicianos, assassinos, etc, etc, etc. Era aliado do Adriano da Nóbrega, que era um assassino de aluguel, que a milícia dele cometia inúmeros outros crimes, não apenas contravenção, que é o que é chamado aí o jogo do bicho, que é uma loteria ilegal, uma contravenção, não chega a ser um crime. Mas enfim, o Rony Lessa e o Rogério de Andrade tinham tal influência que as máquinas de caça-níquel aí, de bingo do Rony Lessa e do Rogério de Andrade, elas saíram de caminhão da delegacia. Foram lá, os policiais fingiram que não viram e eles tiraram todas as máquinas e recuperaram tudo. Teve uma investigação, muita gente foi presa, tudo mais, etc, etc, etc. Mas no fim, você sabe, Rio de Janeiro, as pessoas acabam impunes. Pois bem, o Rogério de Andrade tem tudo para ser a estrela da delação do Rony Lessa, que está aí em fase final.
A parte da Marielle ele já foi homologada pelo Alexandre de Moraes, mas tem mais parte da delação dele que não foi tornada pública. O Lewandowski falou, olha, a parte da Marielle aí do assassinato, a gente considera encerrada, mas tem o resto. Tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Isso é a pontinha de iceberg. Ele não usou esse termo pontinha do iceberg, mas toda a imprensa utilizou porque foi isso que ele deu a entender. A coisa vai muito além, tá? O Flávio Dino, lá atrás, quando era ministro da Justiça, até dezembro, ele também falou a mesma coisa. Aí ele falou mesmo, é a pontinha do iceberg. A gente vai para cima com tudo. Aí o Lewandowski entrou e agora é a função dele ir para cima. Pois bem, é isso que o Rogério de Andrade, que tá nas próximas semanas ou nos próximos dias, deve vir aí uma bomba, que é a delação do Rony Lessa, que vai pegar ele em cheio muito provavelmente. Era o chefe da segurança dele. Se o Rogério Andrade mandava matar alguém, mandava apagar alguém, mandava alguma coisa, quem fazia? Rony Lessa. Então imagina o tanto de coisa. Esse pessoal tá ligado, direto ou indiretamente, a vários crimes. São centenas de crimes aí violentos. Pois bem, aí, providencialmente, este bicheiro que estava sendo monitorado com tornozeleira aqui, não tá mais. Ele pode fugir a qualquer momento, para qualquer lugar. Ele pode sumir no mundo. Estamos falando aí de alguém que com dinheiro ilegal é um bilionário. Então, para ele comprar um passaporte falso, para ele sair do país, para ele pegar um jato, um avião, o cara, se quiser, ele aluga um avião comercial para ele só. Ele compra todas as passagens do avião se ele quiser. Esse é o nível de riqueza desses criminosos, tá? Esse cara está livre, leve e solto e sem tornozeleira, graças ao ministro indicado para o STF por Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, que era vizinho do Rony Lessa, que era o chefe da segurança desse bicheiro. Jair Messias Bolsonaro, que tinha como vice na sua chapa em 2022, quem indicou para o cargo de delegado o mandante do assassinato da Marielle, que foi um dia depois. Assim que foi indicado pelo cargo, o Rivaldo Barbosa deve ter falado aí para os outros. Agora podemos, agora o Braga Neto me colocou aqui. E o Braga Neto tinha sido até avisado, não coloque esse cara, porque ele tem um patrimônio muito, muito superior aos ganhos dele. Ele é um delegado, imagina, ganha 15, 20 mil por mês, e ele tem patrimônio de milhões de reais. Não é compatível, não tem como, a não ser que ele esteja metido aí em muitos crimes, em muita corrupção. E para o Braga Neto, penso eu, era um requisito o cara ser corrupto. Porque, se não for corrupto, ele não vai fazer esquemas com Bolsonaro e Braga Neto e com os amigos milicianos deles. Claro que não. Então, corrupto estava ali, foi colocado na hora certa e no lugar certo. Para quê? Para ele atrasar a investigação do caso Marielle. Aí você fala, nossa, quem colocou foi justo o vice do Bolsonaro? Quanta coisa. E aí o vizinho do Bolsonaro trabalhava para um criminoso que é solto pelo ministro que o Bolsonaro colocou no STF. E agora ele está realmente solto mesmo, porque não tem nem tornozeleira. Esse é o nível do escândalo. Olha, os agentes da Polícia Federal estão uma fera. Tá? A Polícia Federal está aí. Os delegados, os agentes da Polícia Federal, eles estão acostumados que em algumas investigações o Poder Judiciário chega e barra tudo de uma hora para outra. Isso acontece muitas vezes. Mas imagina que você está fazendo uma mega investigação por meses e meses e meses. A parte aí, o grosso da investigação caiu com o Alexandre de Moraes. Tem um criminoso aí que está sendo monitorado, e aí num outro processo chega um outro ministro que nem tem nada a ver com esse caso aqui, ele está em outro caso ali. Aí esse ministro bolsonarista, indicado pelo cara que tinha como vice o cúmplice do bandido, e ele solta. Fala, não, agora pode. Porque, olha, o que vai acontecer? Se o Rogério de Andrade, e você pode ter certeza absoluta, ele tem informações privilegiadas melhor que eu, você, que todos os jornalistas aí na imprensa, juntos, porque os contatos que ele tem é muita coisa, inclusive em Brasília. Não pense que ele é só próximo a políticos milicianos, é próximo de todo o centrão. Você vê que tinha ali o Chiquinho Brasão, foram mais de 200 votos aí para tentar salvar o Chiquinho Brasão, tá? Mais de 200 bandidos no Congresso Nacional. Todos eles são cúmplices também, tem a certeza, do Rogério de Andrade. O Rogério de Andrade, o que ele fez de errado foi não se eleger deputado, né? Que se elegesse deputado, podia, você vê aí, ó, o cara mandou matar a Marielle e quase foi solto. Então, se fosse qualquer outra pessoa que tivesse matado, estava solto. Livre, leve, solto. Hoje no Brasil virou assim. Se alguém é de esquerda e faz qualquer coisinha, corre o risco aí de ser caçado e ser preso. Se alguém é de extrema direita, não interessa. Comete o crime que for e não vai preso. Porque hoje, para prender um parlamentar é um parto. Nossa, vamos prender um parlamentar, aí politiza. Será que está em flagrante de delito?
Olha, vamos ter uma votação aqui para ver se confirma a prisão ou não. É assim que é hoje em dia no Congresso Nacional. Eu lembro da época que era a Lava Jato prendia petistas sem provas, baseado apenas na delação de alguém que estava preso querendo ser solto. E aí, nossa, podia meter o pé na porta lá do gabinete de petista, podia prender, podia levar a condução coercitiva, podia fazer o que quisesse. Tava tudo liberado. Agora não. Agora cada parlamentar é um semideus, tá? Semideus. É o que são os parlamentares hoje aí, principalmente os de extrema direita. Não toque neles, porque senão o Arthur Lira fica bravo, o bolsonarismo fica bravo e aí eles começam aí a chiar. É isso que acontece. Pois bem, o Rogério de Andrade agora está livre, leve e solto. O que pode acontecer é o seguinte, que já vi aí alguns analistas dizendo, se ele foi citado aí na delação do Rony Lessa, o Alexandre de Moraes pode mandar ele ficar em prisão domiciliar ou mandar colocar de novo uma tornozeleira dele e desfazer a desgraça que fez o Cássio Nunes. Porém, tem um problema. Muitas vezes, fulano, cicrano, beltrano são citados em delação, só que é o que eu acabei de falar aí quando era para prender petista, citou na delação de alguém que está preso. Mas até a polícia conseguir a prova, demora. Você tem ali vários indícios, mas você até conseguir a prova cabal, às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem quebra de sigilo, o banco não manda, tem banco que demora... Olha, eu lembro de investigações aí de policiais reclamando que o banco demorava 6, 7 meses para mandar as quebras todas dos sigilos bancários, ou às vezes mandava faltando, é uma loucura. E aí o que acontece? Às vezes demora para ter a prova e não pode o ministro chegar e falar, pô, eu vou mandar prender esse cara e colocar a tornozeleira, sendo que eu não tenho ainda a prova cabal contra ele para isso. Uma medida restritiva, outra talvez até tenha, mas para isso aí não. Então é nisso que fica. Ainda mais, lembremos, o Alexandre de Moraes, que está sendo aí, caiu o Pix do Elon Musk para muita gente, viu? Até alguns de esquerda aí. Esquerda. É aquela esquerda que gosta de junho de 2013. Caiu o Pix, viu? E caiu o Pix para a imprensa, porque olha só, matéria do Poder 360, que é um site bolsonarista, tá? Sabe? Esse site é bolsonarista. Jornais tradicionais sobem o tom contra STF e Alexandre de Moraes. A Folha, o Estadão e o Globo, no domingo passado, domingo é o dia de maior tiragem e maior audiência desses jornais. Sempre era o dia de maior tiragem, quando ainda não tinha portais, as pessoas ainda liam o jornal em papel. Hoje, pouquíssima gente deve ler jornal em papel. Eu não conheço ninguém que ainda lê jornal em papel, tá? Mas os que leem, ainda é o dia de maior tiragem, ou seja, o dia que eles mais vendem jornal. Mas também é o dia em que eles mais têm aí acessos nos seus editoriais. E aí os 3 jornais, ao mesmo tempo, passaram a fazer críticas dizendo que o Alexandre de Moraes abusa do poder. Por quê? Porque o Elon Musk passou a pagar esse pessoal. Aí o Estadão passou a fazer matérias dizendo que, olha, a ditadura do Alexandre de Moraes está sendo denunciada. Quer dizer, eles já estão 100% na narrativa do Bolsonaro. Caiu o Pix. Imagina para um cara trilionário igual o Elon Musk, para ele R$1 milhão não é nada. 100 milhões de reais para ele não é nada. 100 milhões de reais. Fala, Thiago, 100 milhões é muita coisa. 100 milhões são 9 dígitos fora as 2 vírgulas. É muita coisa. Para um cara que tem 1 trilhão, não é nada. Não é nada, assim, ó, não é nada. É o que 100 milhões para ele? 0,01% do que ele tem? Não é nada. Não, é menos. 0,001. Não, 0,01. Você vê, pô, é nada, nada, nada. Agora, o que é 1 milhão para ele? Pô, nada, 0,00001% do que ele tem. Para ele comprar jornalistas, e os jornalistas das nossas empresas são muito vendidos. A maioria, eles não têm problema nenhum de mentir, de perseguir uma presidenta inocente, como fizeram em 2015, 2016, e até antes e depois, de perseguir o Lula sabendo que era inocente, de endossar as mentiras do Sérgio Moro, de ir lá no barco do Bolsonaro e ficarem lá em 2018 pró-Bolsonaro 100%. Olha, só pelo salário que eles ganham, eles já se vendem. Imagina com uma ajudinha extra. Então você imagina que agora os grandes portais do Brasil estão todos sendo corrompidos, os grandes jornalões do Brasil, viu? Eles estão todos se voltando contra o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre vai, nesse momento, prender um cara super poderoso, se não tiver ali uma prova muito boa, difícil, né? E pior, se ele prender e não mostrar a prova, aí pode ver, esses jornais todos vão defender o maior criminoso do Rio de Janeiro, tá? Todos, não tenha dúvida, porque caiu o Pix e esse criminoso é cúmplice do chefe da quadrilha, que é o Bolsonaro, que é o chefe aí da quadrilha que tenta golpe de Estado e que agora tem o apoio de um trilionário. É isso que está acontecendo, viu? A boa notícia é o seguinte, enquanto eles ladram, a caravana passa, a Polícia Federal vai continuar a investigação. Se já tiver a prova, vai ficar ruim aí
para o Rogério de Andrade. Se não tiver a prova, quando tiver vai ficar ruim para todo mundo. E eu vou falar, é impossível essa investigação sobre milícias continuar e evoluir sem chegar em certa família que a gente conhece, viu? Impossível. Citei aqui nesse vídeo várias coincidências só sobre o assassinato da Marielle, Rony Lessa, Rivaldo Barbosa, Braga Neto, etc, Rogério de Andrade. Só que se for citar todas, é muita coincidência e o vídeo aqui ia ter 3 horas. Eu peço sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer, viu? Falou!